De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Chocolate combina com esse friozinho. Vocês estão comendo mais, assim, do que o normal, Eu gente? sim. Me ajuda. Muito. No inverno a gente come mais, né? Come mesmo, né? Mais que o normal. E assalta a geladeira direto, né? Você assalta? Que horas que você assalta a geladeira? Madrugada. Vou tomar Madrugada, aguinha, mas madrugada tá muito frio, não levanto mas não. vou. Outro dia eu peguei palha, fiz palha, falei, vou comer um docinho, tô com falta de palha, doce. é. Olha, eu tomei 2 copos d'água e... Palha italiana eu acho Não dá sacanagem, pra entendeu? Eu acho resistir. desrespeito, assim. Modéstia à parte é essa com achocolatado e tem um chocolate blend aí no meio, né? Que é O que é um mistura. chocolate blend? É o meio amargo com o ao leite, entendeu? É uma barra, os dois em um só. Você faz muitas receitas com chocolate? Ah, então, as Você falou mousses, de blend pavê. aí, então ele entende, né, de chocolate. Sim, falou difícil. Qual chocolate você mais gosta, assim? Você tem um que você compra, que é, sei lá, Nome? importado? Assim, é? o nome? Pode falar, é. A da Garoto, muito bacana. As barras, né? Que você compra. Né? Bastante. Hoje tá muito caro. Gente, 40 mil vale um chocolate? Imagina isso, a pessoa ganha É um... ouro mesmo dentro, né? Deve ouro ser como- aquele de Dubai, será? Que vem Então, com eu tomei não floquinho. sei, eu tomei um café lá em Dubai, eu sei que foi caro, mas não sabe mais 40 mil 40 não, mil é gente, muita não vale. coisa. O que você vai fazer Se eu aí? vou pra Dubai, eu deixo o rim lá. Deixa o Pra rim, tomar- né? Pra tomar um café. É legal lá, mas é tudo meio fake, assim, sabe? É uma viagem meio assim, mais pra de beleza, às vezes, né? Tem muita coisa bacana, cara, expensive. Mas é uma viagem que eu não faria de novo, assim. Foi muito legal, mas É tudo meio que projetado num geral, né? Contexto geral, né? É muito louco você Surgiu, pegar... né? Sim, Foi surgindo. tudo é muito estruturado, né? Em cada Estruturado, é. prédio, tem uns prédios muito diferentes. Acho que pra quem faz arquitetura é uma coisa maravilhosa. Mas é um lugar que todo mundo tem que conhecer, né? O mundo inteiro. A gente tá aí pra isso. E o que Isso você aí. já fez aí? O que falta fazer? Bom, então recapitulando, o angu pronto, né? Aqui o nosso molho. Agora eu vou pro escalopes suínos aqui, que na realidade é uma peça de picanha suína que você encontra em alguns mercados, né? Nem todos têm, mas na parte suína que você vai encontrar, né? Como tem um lombo, tem, né? O filé. Deixa eu pôr Você um olhinho aqui colocou na óleo? mãe. É isso Não, que eu ia vou pôr, falar. vou pôr, Tem vou gente pôr. que não usa. É. Tá usando óleo, azeite? Óleo mesmo. Esse aqui na realidade é um azeite, né? Ah. Vou pôr pra cá. É mais saudável, vai? Ou é mais Eu saboroso? gosto, o sabor dele, vai né, pelo sabor? pelo fato de ser saudável também, né, o azeite. Bom. Opa, levantei aqui, agora eu vou só aumentar um pouquinho aqui. Qual que é o prato que você mais gosta de fazer, assim? Que virou seu carro-chefe? Então, eu adoro cassoulet, que é feijoada branca, feijoada... Como chama? Cassoulet, Cassoulet? francês. Eu nunca comi É cassoulet. feijoada eu acho. branca, o feijão branco é um feijão Comi. branco, nada mais, que substitui o Nunca preto comi com cassoulet, gente. É o quê? Francês, você falou? francês. Tipo a feijoada francesa? Isso. Ah, eles têm que fazer diferente. Não pelo fato de ser francês, que eu Sim, adoro mas- lasanha, um espaguete, Lasanha brasileira, né? Ou não? Eu faço uma lasanha com massa de panqueca que é maravilhosa, assim, sabe? Muito Lasanha é um boa. prato brasileiro, né? É. Ai, eu nunca comi essa feijoada, feijão branco aí. É. Diferente. É só o feijão, existe o feijão branco, o jalo, né? O fradinho, enfim. o fradinho eu conheço. É, o que a gente mais usa, Você é né? de São Paulo, né? Sou de São Paulo. E você, Na menino? realidade, eu São sou do Paulo estado de São também. Paulo, né? Sou de Amparo. Nasci em Amparo e depois eu fui para São Paulo. Meus pais já estavam lá, né, na época. Meu pai tinha escritório de advocacia, Sim. minha mãe era professora Ah. e nós tínhamos propriedade em Amparo. Então, a parte da minha mãe de Amparo e meu pai de Campinas. Então, eu me criei praticamente em São Paulo, né? Quantos mil habitantes tem Amparo? 75 mil Dá habitantes. quanto tempo daqui? Mais ou menos. Dá 1h40. Ah, é pertinho. Ah, a gente às vezes fica no trânsito mais ou menos isso. Exatamente. Não é? Numa sexta-feira e não quinta. Quinta que tá sendo o pior dia agora. O que pega mais é o trânsito, né? Eu morei muitos anos aqui, né? E eu tô lá há 17 para 18 anos, né? Enfim. Mas é uma qualidade de vida diferente. Você voltaria a morar aqui? Então, você sabe que eu estava pensando aí de voltar? Porque agora eu estou com um filho de 18 anos, que se formou no Fundamental, e uma de 16 anos. Então, eu acho que aqui tem mais recursos nesse sentido, né? Dos estudos, né? Do mercado, de Mas você trabalho. viria por causa dele? É, eu viria por causa dele, Que bom entendeu? pai, Porque né? lá... Tem que descansar, ué, né? Agora. E ele que vem pra cá, mora em República, ó, meu pai e minha mãe. Me Não, largaram assim, eu Não, fui sim. criar minha vida. Eu que fui morar no... Não, mas assim, Bonzinho você. eu digo, não, eu sou paizão mesmo, né? É, Mas eu gente. sei. A mãe também é mas eu mãezona, entendi, não? mãezona.
É menino ou menina, seu filho? É um casal. É um casal. O Tobias e a Maria Luísa. E que Aliás, tem um beijo, um quantos anos? abraço. 18? 18 Tobias e a Malu vai fazer 16. Gente, olha que bonzinho. Eles querem vir pra cá, pra Selva de Pedra, vai largar o interior por causa dos filhos. Tá vendo, mãe, pai? Eu fui caçada, morar. Vai. Caça seu rumo aí, faz sua história. Não, mas eu tenho saudades de São Paulo? Nossa. O que você tem saudades daqui da muvuca, eu do tenho trânsito? Você tem saudade do trânsito? Olha, eu não tenho, vou ser sincero, até fiquei meio... Eu sou muito impaciente, cara, eu não tenho paciência. Puxa vida, às vezes eu saio meio do giro, sabe, no trânsito. Hoje, na Sai Marginal... meio da onde? Do giro? Saio do giro. Como que é isso? O que é isso? Fico doidão, sai do giro. Sai um pouco do salto, né? Fica nervoso. Como fala a expressão? Entre aspas. Como Sai do salto. Como que é essa expressão? Saio do giro? Sai do giro, é. Sai do giro. Dá um, sabe? Aí você volta, né? Pro eixo, entendeu? Sai do... Você conhecia esse Nunca tinha Nunca? Vou Sai um pouco do vou giro. aderir a esse termo. Como é que você fala? Você sai do salto? Sai do... Desce do salto. Roda baiana? Descer do salto, roda baiana, Não, isso. roda baiana, Roda baiana, sai do salto. Saio de mim. Uma coisa assim. Mas eu adoro São Paulo. Nossa, como eu amo São Paulo. Eu me criei aqui, né? Aí, esporadicamente, finais de semana, eu ia para Amparo, né? Porque a família toda da minha mãe de lá, os primos, enfim, nós tínhamos propriedade lá, uma fazenda de gado de leite, aí vendemos e tal. E depois ficamos com uma chácara, enfim. Sim. Então eu tenho um vínculo muito forte lá. E aí fui ficando. Fui ficando. Aí quando eu conheci a Cássia... Ai, casou, foi ficando. Conversa vai, conversa vem, nós vamos ficando. 20 anos depois, 20 anos, vamos 17, hein? Vamos pra carreira aqui. Mi, seguinte, pra quem quer ter uma carreira internacional, né? O que você tem de dicas? Eu nem falo conselho, né? Mas assim, pra quem tem esse objetivo, né? Já tem uma carreira consolidada ou não tem aqui no Brasil e quer voar, quer ir para fora. O que você sugere? Eu sugiro primeiro estudar bem o mercado. Então você precisa, porque é muito diferente, né? Nem sempre o que cabe aqui no Brasil vai fazer sentido em outro país. Tá. São culturas diferentes, são expectativas diferentes. Então eu sugiro muito que primeiro a pessoa faça um estudo. Tá. Por exemplo, qual empresa que seria melhor para eu ingressar, de repente, no mercado de trabalho internacional? Então, vamos supor... Pode falar o nome de empresas aqui? Vamos falar. Vamos supor que você queira aplicar para uma vaga no Google, por exemplo. Primeiro ponto importante, o inglês. Tem que falar outro Tem que idioma. falar inglês. Não tem jeito, você precisa falar inglês. Você precisa estudar aquela empresa, a cultura daquela empresa. Sim, Porque o que acontece? Sua habilidade técnica, ela conta muito. Então, se você quer ser um programador, você não vai chegar para ser programador com diploma de jornalismo. Você precisa saber fazer programação. Mas quando você estuda a cultura da empresa, você chega numa entrevista mais preparada. Então, você vai saber como se comportar, o que você vai falar. Você já vai saber o que é importante para aquela empresa. Então, fazer um estudo, preparar o seu currículo. Então, é importante você evidenciar no seu currículo aquilo que é importante para aquela vaga. Então, você estuda. Às vezes, a gente aplica para algumas coisas e a gente não analisa minuciosamente os detalhes daquela vaga. Então, por exemplo, vamos supor, você tem que ter inglês avançado. Mas o seu eu inglês... sempre menti. Você mente também nos testes de atriz? Gente, eu sempre menti. Inglês, advancer. Advancer. Eu sei falar tudo. Improvisa, né? Algumas coisas. Não, mas no inglês não dá, vai. No espanhol a gente até deu um... Mas no inglês, você chega numa reunião, vamos supor, você tem que apresentar um projeto. Não vai. E é em inglês, por exemplo. Você não vai conseguir. Você vai até no basiquinho, mas vai ter alguns termos, por exemplo, porque assim, você pode treinar a falar. Então, eu posso decorar. Mas e a conversa? Né? Quando a pessoa te fizer determinada pergunta e você vai falar assim, I'm sorry, I don't repeat, please. Eu falo sempre isso. Repeat, please, more slowly. Eu vou impromente, entendeu? Exatamente. Edu, você fingia também nos testes? Não, por exemplo. Senhora, um teste de ator assim, tipo, anda de skate. Yes. Eu tô no inglês já. Sim. Você joga vôlei? Sim. Nunca joguei na vida. Você fez isso também, não? Já, várias vezes. You speak English? Já. Não falo. Não falo. Não falo mas mesmo. No inglês é não direto, né? Não direto. Mas outras paradas, sim. Moto, caminhão, carro. Mas, por exemplo, é importante a gente falar a verdade? Porque, por exemplo, às vezes quer o inglês só, um inglês trivial.
Eu acho que é importante, sabe? Ela por não quê? mente, né? Ela não vai falar isso pra gente. Gi, assim, por que eu acredito que é muito importante? Porque fala muito sobre você. Então, por exemplo, ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. Então, isso é talvez você fala assim, olha, eu sei o intermediário, eu ainda não estou avançado. De repente, durante aquela entrevista, quem está conversando com você vai perceber em você um desejo de vencer. Sim. Né? Eu acho que foi essas oportunidades na minha vida. Né? Então, Perceber o desejo de vencer. E aí a pessoa vai te dar uma chance e vai te dar caminhos para você crescer. Então, por quê? Por exemplo, vamos aproveitar o inglês. Quando você está inserido numa cultura em que você precisa aplicar, você aprende muito mais rápido. Isso que eu ia te falar. Acho que eu preciso fazer um intercâmbio de novo, porque eu esqueci tudo. É muito importante. Por exemplo, você está no Brasil, numa empresa brasileira que te exige o inglês. Mas aí você nem não usa. pratica. Você não vai praticar. Agora, quando você está querendo migrar para uma carreira internacional, você consegue entrar naquela empresa e você tem que praticar o inglês todos os dias, é rápido o seu avanço. E o teu líder, ele vai levar isso em consideração. Agora, se você chega em mente, na primeira semana já tem um desafio assim, apresenta esse projeto em inglês, você trava, é capaz de pedir demissão com medo. Não. Mas, olha, eu morei, mas isso foi pra lá, né, na Guatemala. E eu lembro que você fala espanhol? Sim. Oui. Não, oui, já meti o francês agora, tá vendo? Poliglota, amor. Eu lembro que tinha um evento e falou assim, pra você apresentar. Eu dançava na Guatemala. E aí tinha uma conexão com a Guatevision, que é uma emissora de lá, do México. E aí ele falou assim, você arranha o espanhol? Eu falei, claro, menina. E aquele tanto de gente. Mas enfim, rolou. Acho que eles não entenderam nada. Eu lembro que eu falei, quero escutar na uia de los hombres guapos. Eu nem lembro o que eu falei, se eu falei certo. Mas todo mundo gritava e batia palma. Enfim, tem algumas coisas, né? Depende também da profissão, eu acho. Que não apresentar um projeto... Muito delicado. Não dá pra você embromar, né? Tipo... Exato. Agora tem coisas que dá... Né? Então, se às vezes é um convívio com seus pares, é bem diferente. Porque hoje o que eu vejo que é muito importante na construção da carreira, Gi, não é só a sua habilidade técnica, mas são as suas outras habilidades que chamam de soft skills. Então, a tua inteligência emocional, a tua capacidade de trabalhar em equipe, o quanto você tem a aprendizagem contínua como um pilar do teu crescimento. Porque uma pessoa que sempre quer crescer, ela se destaca, não tem como. Então, o teu líder, ele vai enxergar isso em você. Sim. Às vezes porque ninguém chega pronto. Porque, às vezes, o que eu aprendi numa empresa, trabalhando, fazendo a mesma função, quando eu chego na outra, eu vou fazer exatamente a mesma função. Mas a cultura daquela empresa me pede trabalhar com outro tipo de comportamento. Então, o teu líder vai enxergar isso e o papel do líder é te ajudar a crescer cada vez mais e compreender que é um processo. Quando uma pessoa chegou assim, ela não tem onde aprender, ela já está num lugar onde ela não cresce mais, ela não tem desafios, ela não tem para onde ir. Que sugestão você daria para essa pessoa assim? Ela não tem mais, né? Mas ela também não pode largar. Não pode sair porque ela tem, né, os boletos, as contas, enfim. E aí, mas ela não cresce mais, ela não tem mais, digamos, aquele tesão de trabalhar naquele lugar. E aí? Primeiro, lidar com a verdade. Tá, de falar, tudo bem, não tem mais pra onde crescer. Não tem mais pra onde crescer. Já entreguei tudo que eu podia e também já aprendi tudo que eu podia. Começa a ir pra baixo. Você não vai pra cima, você vai pra baixo. Pra algum lugar você vai, né? E você começa a ficar frustrada. Porque você fala assim, eu não tô conseguindo produzir o meu melhor. Então, primeiro, lida com a verdade. Opa, dou aula disso. Não dá mais. Pra mim, não dá. Então, tá bom. Então, você lidando com a verdade, você começa a criar um plano estratégico para a sua mudança. É muito importante ter um plano. O que é esse plano? Primeiro, eu preciso entender aonde será que eu me encaixo, que eu vou ser mais desafiada. Você é movida por desafio? Totalmente. Eu também, eu amo um desafio. Fala para mim que eu não vou conseguir para ver. Eu faço e faço 3 vezes. Me chamou pra guerra. Olha, eu amo um Fala, desafio. pega sua mochilinha e vamos pra guerra. Exatamente. Então, entender onde eu posso ser mais desafiada. E começar a procurar outra coisa. Mas esse negócio do desafio,
a gente tem que ter cuidado. Até na hora de a gente pedir, falar assim, eu quero desafio. Mas o desafio não é o desafio de resolver problema ou de uma condição, né, que não te favorece ou não te ajuda a ser desafiada, né? Porque a gente tem que ter cuidado. Ai, Deus, me manda mais desafio. Ele te manda um monte de BO, um monte de boleto, um monte de problema. Resolve aí. Você não quer desafio, minha filha? Toma aí, ó. Então a gente tem que ter cuidado para esse desafio. É um desafio onde você tem as ferramentas. Exatamente. E que vai te projetar. Que vai te projetar. Exatamente. Não vai te preencher seu tempo ali pra você ficar ocupada. Só ocupada, exatamente. Tô aprendendo tudo. E é engraçado, porque quando você chega nesse momento que você percebe que você não pode entregar nada e nem receber, de primeira a gente fica triste porque tem a gratidão por tudo que você viveu no lugar. Tá. Mas quando você entende assim, basta, acabou, o plano começa aí, porque você começa a agir com intencionalidade e começa a procurar algo que vai te beneficiar. Eu adoro essa palavra, sabe que eu tenho um método chamado Vibra. Sério? Que é de comunicação e tem essa intencionalidade. E eu uso isso na minha vida. A gente tem que ter intenção. Na hora que a gente pisa assim, acordei, tô viva, respirando, qual é a minha intenção para hoje? Exatamente. Não é só comer o seu prato, entendeu? Já volto aqui. Maravilha. Alimentação após os 40. Tô nesse grupo. Eu falo pra ela. Alimentação após os 40 para homens e mulheres, né? Homens e mulheres, todo mundo. todo Mas o mundo. metabolismo após os 40, eu gostei dessa bancada, hein? Grandona. Muda pra todo mundo? Muda. Ou mais pra mulher do que pro homem, ou pros dois? É que assim, na realidade, pros dois, né? Só que pra mulher, o declínio, assim, a parte nossa hormonal, o declínio, ele é bem maior, né? Bem mais acentuado. Pro homem, não. Pro homem, ele vai diminuindo aos poucos. E o que é importante? Hoje nós vamos falar aqui da alimentação, mas focando na parte hormonal, focando na questão do ganho de massa, no nosso metabolismo, que tudo isso daí faz a diferença. Raquel Menezes, nossa nutróloga. Minha, sua, tá vendo? Bom, seguinte, ó, senti até de rolar uma vinheta agora. Bom, esse não pode, né? Eu já sei. Então. O que você trouxe aqui pra gente? O que pode, o que não pode, o que a gente tem que ter numa alimentação aí após os 40? Isso pra homens e mulheres, mas um pouquinho mais pras mulheres, né? O que eu gosto de falar assim prefira e evite, né? Não é que assim, a gente não vou falar assim, não pode nunca. Não, né, gente? A gente tem que ter um bom senso. Por que a gente vai ter um bom senso? A Gi mesmo, né? Um excelente exemplo que ela come e perfeita, né? Em questão de percentual de gordura, massa muscular. Aqui é ela, né? E você não deixa de comer as coisas. Não. Né? Então, assim, aí você vai falar, como que pode? Por que ela consegue isso e eu aí de casa, eu tenho que parar, cortar completamente tudo? Não. Então, a gente tem que ter o bom senso. O que a gente tem que priorizar, né? Principalmente, massa muscular. Músculo é um órgão importante pra gente. Então, na alimentação, a gente foca o quê? Carboidrato. Carboidrato não é o vilão? Não. Na realidade, o carboidrato, a gente tem que ter essa noçãozinha assim do que tipo de carboidrato que a gente tá falando, né? Tá, porque Carboidrato tem os bons. refinado. E também não é porque carboidrato refinado ou pão eu não vou poder comer? Pode. Tá. É questão, de novo, do bom senso. Então, a gente tem que focar em 4 principais. Carboidrato, né, na questão de energia. Proteína para massa muscular. Tá. Gordura. As gorduras, elas são boas, né, pro nosso metabolismo também. Sim. Então, a gente fica assim, não posso comer gordura? Pode. O que a gente tem que focar? A gordura que vai auxiliar na parte hormonal, né, no nosso metabolismo. Então, a gente precisa, sim, dos alimentos, né? Então, carboidrato, proteína e gordura. E, claro, que os nutrientes que tá ali associado na alimentação boa. Bom, com 40, então, o metabolismo vai ficando mais lento. O que a gente pode acelerar aí com o metabolismo? Principalmente da gente comer as proteínas para auxiliar no ganho de massa muscular, a magra, tá. né? E tem a atividade física também. Todo dia, gente. Mesmo Atividade no frio. Física, a gente precisa. Então, atividade física e proteína. Isso ajuda a acelerar aí o metabolismo. Proteína a gente tem que pensar como se fosse o tijolinho para construir nosso músculo. Então a gente faz atividade física, ótimo, excelente. Raquel, eu não gosto de fazer atividade física, musculação. Faz sem gostar mesmo. Faz sem gostar. E assim, tem outros exercícios, né? Que Sim. a gente consegue fazer até exercícios com o peso do nosso próprio corpo para auxiliar. É óbvio que a musculação ela vai te trazer mais resultados. Não tem jeito. Mas, eu tô aí de casa, não consigo fazer a musculação, tenho preguiça. Então começa isso no basiquinho. Gente, mas eu falo que, né, tem preguiça de fazer atividade, vai ter que ficar depois no hospital, porque não tem jeito, não tem milagre. Muita gente fala assim, o que você faz? Você tomou isso, aquilo? Eu falei, meu amor, eu tomo tudo. Só que eu cuido direitinho, não existe milagre, não existe uma coisa só. Ninguém faz sucesso sozinho, né? No nosso
organismo não é diferente. Não é só o remédio para emagrecer, ou é só alimentação, é só atividade, é tudo. Né? É sono. O básico bem feito, né? O básico bem feito, eu sempre falo isso. As pessoas, elas procuram muito assim, em questão, não, tem que ser a milagre. medicação, tem que ser o hormônio, claro. Que se ajuda. a gente tem uma deficiência hormonal, você vai repor, ele vai te auxiliar? Vai sim. Só que é o básico disso aqui. E, gente, olha, pode olhar aqui na nossa mesa, são coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Não é nada, não é nada assim, eu não tenho em casa, né? Então, o que a gente sempre vai priorizar? O que eu trouxe, assim, pra gente pensar nas proteínas? Então, a gente tem a sardinha, né? Os peixes, na realidade, ele vem auxiliar. Ele tem ômega 3. Diz que a sardinha tem muito mais que ovo, é verdade? Eu vi alguém fazendo um post disso. Exato. A sardinha, ela é excelente na questão de ômega 3, na questão de proteínas também, né? É fácil acesso. Aí a gente fala assim, não, porque... a gente sempre fala na carne, no frango também, né? E tá mais em conta também, né, gente? Ou seja, você vai falar assim, não posso comprar aquela proteína cara aqui, meu filho, sardinha pra dentro. Sardinha. Criar um banco de proteína. A sardinha é uma proteína. Tá. O iogurte, né? Também? O iogurte também. Tem bastante proteína no iogurte? O iogurte tem proteína, mas assim, o que eu sempre aconselho os pacientes, no lanchinho da tarde, pode comprar o iogurte e não tem whey, que o pessoal fala, eu preciso tomar whey, sempre a dúvida, né? Sim. O whey, ele é uma proteína que você vai colocar na sua alimentação se você tiver deficiente. Por exemplo, comi o ovo de manhã, comi uma carne na hora do almoço, no jantar eu vou comer ovo, vou comer uma outra proteína, uma outra carne. De tardezinha, poxa, por que não suplementar com whey? Né? Uma opção, às vezes a pessoa fala assim, vou comer outro ovo, né? Uma outra fonte de proteína. Então, pode colocar assim, o iogurte, coloca o whey, mistura, associado com uma fruta, que é um carboidrato, ele vai te auxiliar e dar questão de saciedade. Eu não treino, tipo o Ricardão, tá vendo a barriguinha dele ali, sexy? Sim. Então, ele não treina. Ele pode tomar whey? Pode. Pode porque... Pode, Ricardão, viu? Pode. Santos, tá todo mundo encolheu na hora que eu falei. Pode, tá liberado, então. Pode tomar whey porque é uma proteína, né? Hoje em dia, se a gente for... Vamos generalizar, tá? É óbvio que não é todo mundo, mas assim, a gente vai falar um dia a dia de um brasileiro. Café da manhã, pão na chapa, carboidrato e gordura. Aí o almoço, eu vou pedir um PF. O PF vem 200 kg de arroz, 300 de batata frita, né? E aquela proteininha pequena. Desse tamanhozinho. Tudo errado, né, doctor? De tarde, vamos tomar um café? Vamos. Aí a gente vai na padaria, pede um café, um pãozinho de pingado. queijo. Aqui pede muito pingado, né? Com aquele copinho de cerveja. Tá vendo? Não sei. Um pãozinho de queijo, um bolinho de fubá, carboidrato e gordura. Aí à noite, nossa, eu tô cansada, ir pra casa, trabalho. Quer saber? Tem um pãozinho lá em casa, vou comer um pãozinho com um peito de peru. O dia todo foi só carboidrato e gordura. Cadê a proteína? A proteína foi só aquele pouquinho no almoço, né? Então é uma alimentação pobre em proteína. Não pode, entendeu, gente? Abacate é gordura boa. O abacate é uma gordura boa, o azeite é uma gordura boa. Esse aqui dá pra comprar um carro, ó. Faz o tic-tac. E esse, será cuidado, que tá caro? Né? Não tá tanto. O ovo tá, a galinha tá bombando, minha gente, ó. E esse? A castanha, que também vem Tá caro, vou até comer. Faz tempo que não como. Batata. Batata doce. Por que eu trouxe a batata doce, a aveia, né? Que também, além da gente pensar em questão de fibras, né? Para a parte intestinal, o nosso metabolismo fica mais lento? Fica. E o intestino? Também, né? Faz parte do nosso Toda metabolismo. refeição a gente tem que ter fibra, carboidrato, proteína. Todas as refeições? É interessante, tem todas as refeições. Ou pelo menos nas principais? Eu sempre priorizo 4 refeições. Sempre falo o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Então, a gente tendo esse básico aqui da alimentação, né? Poxa, coloquei, tô com uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato, comendo gordura. E aí, o que a gente vai pensar? Buscando na questão do emagrecimento? Vai auxiliar? Claro que vai, né? A proteína, ela dá mais saciedade pra gente e o nosso corpo, ele gasta muito mais energia para quebrar a proteína do que para quebrar um carboidrato. Então, pra gente... então você fica mais lento. O meu marido falou isso pra mim ontem, você tá me enganando, que ele falou assim, eu como muita proteína, que ele come muito, mas ele come muita proteína. Sim. E acho que o organismo dele vai ficando mais... Mas isso não fica mais lento, o organismo? Na realidade, assim, por isso que a gente sempre fala em questão de quantidade, né? Não é somente, eu como saudável, mas eu como em grande quantidade. Aí também tem a questão de não adianta nada, né? Mas a proteína, ela dá mais saciedade e o corpo, ele gasta muito mais energia do que a gente comer só um carboidrato.
Isso aqui é o quê? E aí a gente vai emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Isso aqui é gordura. Quanto tem de gordura que você sabe? 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa muscular. Olha a diferença. Olha a diferença. Ricardão, esse é você, sou eu. Por isso Olha que a às diferença. vezes, gente, no processo de emagrecimento, fala assim, nossa, eu não percebi tanto na balança, mas eu percebo na roupa. Se a pessoa ela fez um bom emagrecimento, tá? O que é um bom emagrecimento? Uma alimentação correta e atividade física, ela vai perder mais o quê? Ela vai perder mais gordura e vai ganhar mais massa muscular. Gostei de ver. A laranja aqui é representando a fibra também. Fibra para parte Esse intestinal. aqui não pode. Esse aqui que você toma aqui, ó, no seu lanchinho, Ricardão, que é aquele suco de pó, o pó da morte. E aqui o traquina, tá cara de traquina, não sei se é, ó. Esse não pode. Esse é salgadinho? Não, achei que era. Salgadinho. Sabe que eu achei que era? Salgadinho, Cenoura. É salgadinho. Na realidade, assim, aqui a gente tá falando o quê? Pra evitar, né? Sim. Então, embutidos, nem como isso. os doces, porque tem muito corante, gordura, né? Por exemplo, O suco de caixinha. esse suco, que todo mundo fala, às vezes tá lá, 0 caloria. O povo acha que tá arrasando. Exato. E aí, tá arrasando? Mas tem muito conservante, né? Se a gente for consumir em grande quantidade todos os dias, isso daí acaba sendo ruim. Poxa, levei, né? Levei num evento que eu fui e vou tomar o suco, tudo bem. Agora, o problema é esse daí, é a frequência que tá tendo. Comer, sentar, ainda mais nesse friozinho, eu vou assistir um filminho, vou Ninguém pegar lá vai um assistir biscoito. comendo cenoura, né? O Exato, tomate, né? cereja. Ai, vamos assistir um filme hoje. Pega lá o tomate cereja. E a gente também precisa de organização. Você concorda que isso daqui são alimentos práticos? E aí você pega um pacote de biscoito, você vai comendo, pronto. Gente, Já quem ingeriu que come toda um a caloria. pacote de biscoito assim numa sentada? Come, Muita né, gente, Santos? Muito. É fácil. Vocês também, né? Eu não sou dessa batata frita, eu não sou disso, assim. Eu gosto de comida. Sim. Eu sou do pé. Eu gosto de comida de verdade, Só sabe? que sabe qual que é o grande problema? Esses daqui, a gente acaba comendo, Você não- só que não dá saciedade. Não, e não é gostoso. Eu não acho gostoso, Não dá gente. saciedade. Falando sério, vocês gostam? Não é possível que vocês gostam. Eu não acho. Aqui é o quê? O peito de... Aí é o presunto, né? É o presunto. É o presunto. Ele é bom ou não é? Ele é mocinho ou vilão? Eu vou colocar ele, tô colocando ele aqui como vilão, mas a gente sempre pensando, né, que é para evitar em grande quantidade. Sim. Porque tem corante, é embutido, tem conservante, né? Então a gente sempre vai priorizar o quê? Alimentos que não venham ter conservantes. Tá vendo, gente? É um novo quadro. Vilão ou mocinho? Já gostei, é o novo quadro Agora, já que a gente estava falando do chocolate... Ai, pode ou não pode? O chocolate, né? Então, de novo, jamais... Até porque tá uma delícia aquela mesa do chocolate. Você quer né? também? Vou Tá ali falar, pronto, deixa a Helena tá desmanchar. Tá ali prontinha pra gente. Perfeito. O chocolate, o bom para questão de saúde, né? Até a mãe dela veio aqui e falou assim que ela prefere sempre os 70%. Ele é excelente mesmo para questão de antioxidante. O que é o antioxidante? Ele vai lá limpar, ele é a vassourinha do nosso metabolismo. E aí ele vai auxiliar, tem magnésio, e a questão do magnésio vai pensar pra gente em questão de memória. Cabeça, Né? Como é que é seu nome? Mentira. Como é que é seu nome? Dá-lhe magnésio pra ela. O que mais? E ele é um poderoso antioxidante. Na questão do humor, né? Liberação de serotonina, dopamina. Então, deixa a gente mais... deixa a questão de bem-humorado. Agora, o que acaba sendo ruim? Os chocolates que contêm açúcar, né? Então, vai colocar ali a quantidade maior de açúcar. Agora, você vai falar assim, Raquel, você não posso nunca comer o chocolate? Não, gente, pode, né? Agora, E aquele negócio que pode comer 2 quadradinhos, pode? Exato. Por dia, se a gente comer esses 2 quadradinhos, se o café da manhã é bonitinho, o almoço e tal, não vão ser 2 quadradinhos que vai ferrar Mas a sua todo dieta. dia, pode? Dos 70% seria interessante. 20 dá uns 20 gramas, né? E os achocolatados? Aí os achocolatados já contém muito açúcar. Mas vilão? Mocinho ou vilão? É vilão. Vilão. O achocolatado, ele tem. Não tem, engraçado. A minha filha não tem esse hábito, eu também não. Tem umas Mas coisas assim, é a questão... também a parte familiar, né? Você não acaba levando isso daí tanto pra casa, não é uma rotina sua, então ela não vai pegar. Agora, se você tá numa família que o café da manhã é Coca-Cola, que existe isso, tá? Sim. Coca-Cola do café da manhã? Tem lá, pá. Sim. Alguém tem existe. Coca-Cola na mesa. Então Não, gente, tem, dói até meu coração se tiver isso. Igual isso aqui, ó. Eu fico doidona. Você imagina, minha filha, logo na primeira refeição, acordou, coloca isso pra dentro. Não existe. Mas a criança, ela vai seguir o ritmo da família. Então não tem como você falar assim, meu filho, ele come mal. Ele come mal porque a família toda come mal. Ai, gente, Então, assim, é óbvio que a criança também gosta do doce, porque ela, mas eu como certinho e a minha filha acaba comendo, porque ela também acaba tendo convívio na escola. É óbvio que ela vai ali beliscar alguma coisinha ou outra. Mas de ter na rotina do dia a dia, isso acaba sendo ruim. acho que influencia tudo, né? Agora vamos falar do frio, porque assim,
Até eu, gente, eu sou super disciplinada, mas vou confessar que no frio, a gente precisa de mais caloria no frio? Ou é a invenção da nossa cabeça? Na realidade, a gente perde mais energia, né? Tipo, mais calorias ali por conta do nosso corpo. E a gente acaba dando mais fominha mesmo. A gente fica mais preguiçoso. Não só mais fome, mas assim, por exemplo, a vontade de comer fruta, não tenho. Não no inverno, Exato. e eu amo fruta, mas eu falo, nossa, tem que comer fruta. Tá frio, né? Eu como porque mas isso é normal, então, normal. tipo, não é porque... A fruta, a salada. A salada, você não quer salada. Né? Mas você vai pro quentinho, pra verdura quentinha lá, enfim, coloca na sopa. Aí eu tenho as minhas estratégias. Mas a gente não tem, né? A gente olha no calor, no verão, sim. A gente quer comer só coisa Que nem leve, ontem, saudável. tem uma melancia deliciosa lá em casa, na Você geladeira. Aí ontem eu fui comendo assim, aquele frio, né? Então. Tipo, empacotado e comendo aquele geladinho. Ah, não vai, né? Mas a gente tem que colocar uma... O que eu faço? Eu boto as porções, ó. Você tem que comer isso aqui, porque faz bem pra você ficar bonita. Igual, sabe, uma voz que fala comigo mesma? É isso que a gente tem que fazer. Sim. Né? E dar uma seguradinha. A gente precisa de mais gordura no inverno? Na verdade, é manter o equilíbrio da parte de... Não é que a gordura ela venha a ser ruim, né? A gente, por isso que eu falei, mas é questão de ter equilíbrio, porque a gente acaba ficando mais sedentário. Né? Dá aquela preguicinha, bate mesmo, ai, tô com frio. E a gente acaba comendo um pouquinho mais, sim. No então, inverno eu treino uma vez ao dia. Ai, que snob ela. Beijo. Raquel Menezes, nossa nutróloga do Papo em Dia. Rede social na tela, por gentileza. Várias dicas, hein, gente? Aqui todo mundo ali com estoque de gordura. O que você costuma postar, doctor? Costumo falar bastante sobre saúde, né? A questão do emagrecimento, da parte de reposição hormonal, que isso daí também é importante, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Falo da questão da atividade física para a gente ganhar massa muscular. E é isso. Então, assim, você aí de casa pensar no básico. Uma boa alimentação e uma atividade física. Faça todo dia, constante, que você tenha o resultado. Boa. Adorei você, véi. Muito obrigada. Sabe que mas é tema para outro dia, né? Por exemplo, você, como nutróloga, você aconselha a pessoa, por causa das canetas, né? Hoje em dia tem umas canetas aí que emagrecem muito rápido. Você aconselha essa pessoa a emagrecer tão rápido assim, mas você vê que ela fica ali sem músculo, que vai tudo junto, não vai só a gordura, o músculo vai junto. Ela emagrecer mais devagar, né, mas não perdendo tanto o músculo, ou você aconselha mesmo emagrecer, que eu tô vendo muita gente magrinha e bem molinha, assim, sabe? Você vê que foi massa magra junto, gente jovem. Exato. E a cara dá uma caída. Gente novinha, tá? Não tô dizendo gente de 40, não. Tô dizendo de 20, de 30, enfim. O que você, como nutróloga, o que você pensa sobre isso? Realmente, né, o emagrecer, por isso que é importante, o emagrecer é você perder gordura e não perder músculo. Então, você emagrecendo com as canetinhas, né, e tendo um bom acompanhamento, e aí é o que eu sempre priorizo, falo pro paciente, olha, vamos pensar na proteína. Ah, mas diminui realmente a medicação, é o que eu sempre falo, ela tem que ser 50-50 no começo. Sim. 50 a pessoa e 50 a medicação. Depois, aí a gente vai tirando 70-30, a gente vai diminuindo 70. Porque tem que ser a pessoa também, porque um dia a gente vai tirar a medicação e a pessoa ela precisa emagrecer e continuar com aquele processo de emagrecimento. Então, o que eu oriento é fazer um acompanhamento para não perder massa muscular, porque você engana, você vai subir ali na balança, você fala, pô, legal, né, perdi 10 quilos, mas foi do quê? E não só isso, né, tipo, as canetinhas, ela dá uma baixa, então você vai ficando sem energia, então eu sempre falo, não adianta nada você ter um corpo ali bonito, né, no padrão, e não tá saudável, disposta, plena para viver a vida. Perfeito. Então tem que ser um equilíbrio aí, tá vendo, Santos? Nada de... Pode canetinha, todo mundo também fala que eu não acho que a canetinha seja a vilã, porque eu acho que essa canetinha te dá um up pra você correr atrás e ter uma vida saudável. Você vai ver você um vê gás. o resultado, né? Você vai. Você anima. Você vai dar um gás e falar: opa, tô gostando aqui do que eu tô vendo. Peraí, vou continuar, vou treinar, vou comprar um tênis, vou me inscrever na academia. Não acho que seja vilã, não. Adoro. Você demora muito a ver, tem que vir mais. Vamos ver. Semana que vem meus exames estão prontos, eu vou lá. Aí. Atualizar tudo. Beijo, viu? Beijo, muito obrigada. Já! Pisquei, tcharam! Aí. Que horas são? Tá? Nossa, passou rápido. Ai, olha o cheiro maravilhoso. Tá bom, né? Bom, como é que foi que você finalizou? Me conta aqui, ó. Então. O empratamento é tão importante, né? A gente fica aqui só olhando, ó. Aí. O angu da panela diretamente pra cá, que eu montei essa travessa, com o molho já Esse molho em cima. é natural, não é? É natural. O cheiro é diferente. Um pedaço que eu deixei preparado já para Tomate. trazer. E aqui é só o sal, o orégano e um pouco de manjericão, né? Pus algumas folhinhas aqui no molho. Esse serve quantas pessoas? Esse prato aqui, acho que umas 4 pessoas, não? 4 São pessoas, 2, né? 4, 6 escalopes.
Michele, você come muita verdura, fruta no inverno também? Como. E você? Gosto muito. Eu como, adoro. Verdura Edu? crua, cenoura crua, batata Aí, crua. tá vendo? É hábito, né? Não tem, é claro que a gente diminui no inverno, mas a gente come também, porque é importante, né? Comer, eu sempre falo assim, comer hambúrguer é uma delícia, mas quando você come aquele prato bem gostoso, com salada, uma carne, um arrozinho, feijão, não tem nada melhor. Nossa. Eu prefiro muito mais. Gosto do doce. Sou viciada em doce de leite. Doce de leite? Eu amo. Ai, eu também. Já colocou na geladeira o doce de leite? Comeu ele gelado? Aquela não é doce de leite, não. É goiabada. Adoro. Goiabada. Gente, bota goiabada. Ah, que acabou de fazer uma pauta, né? De alimentação saudável. Adoro. Doutora, eu faço isso só de vez em quando, viu? Coloca a goiabada na geladeira. Um queijinho. Que um queijinho, assim. Mas por isso que eu falo, tá vendo? Eu sou da comida, do doce de verdade, do figo. É, eu adoro. Desse pratão aqui, eu não tenho como falar, não. Ai. Mas ele é light, não é? É light. Ah, a carne suína é mais leve, né? É mais leve. Praticamente uma carne branca, né? Sim. E, enfim, E ela é mais aqui leve. a Saudável, a polenta, fubá, né? Milho. É fubá. Sossegado. Fubá pode, doctor? Fubá, mais ou menos? Fubá, sim. O angu mais molinho, né? Todo Mais mundo... cremoso. Aqui, eu já tô prontinha aqui olhando, ó. Ninguém é meu prato. Eu acho que a doutora não ia gostar, de repente, fazer uma polenta frita, né? Que absorve mais, né? Acho que fritura, né? É gostosa, mas ela absorve mais gordura, né? O angu fritura aí, não no é caso. um lugar muito bacana, né? Mas eu não gosto, tá vendo? Não ligo pra fritura, tipo coxinha, salgada, essas coisas. Bom, vamos colocar a rede social do nosso chefe, Edu Beltramelli, que fez nosso angu cremoso com escalopes de picanha suína ao molho rústico de tomate. O que você costuma postar, Edu? Então, praticamente é a culinária, né? Alguns pratos que eu faço em família, lá em casa, aí algumas coisas da loja, as quiches. Você sempre é o parente que faz o rolê de todo mundo, não? Ah, sim. Sim, sempre sobra. É. Ainda bem que eu não sei cozinhar. Modéstia à parte, minha esposa adora também pilotar agora uma churrasqueira. Ela fazer uns gosta pratos. mesmo, assim? Ela faz um salpicão, uma maionese. Então me bota no grupo. Feijoada. Nossa, adoro tudo isso aí. Tô te falando, eu como de verdade. Todo mundo acha que eu vivo de batata doce. Como também, mas não vivo só disso não, gente. Convidar você para ir na nossa loja lá. Me chama. O que vende Em lá? Amparo, lá no centro, vende panquecas caseiras de carne, ricota, presunto e queijo, só de queijo. Tem as quiches de palmito, frango. É aquela ali, não? Os pães... aquela ali, ó. Cozinhando Galo. Cozinhando galo? Chama Cozinhando Galo. É um programa que eu apresentava lá de culinária, que era Cozinhando Galo, né? Olha, na TV. demorou. Aí Você veio não tem mais Cozinhando esse Galo. programa? Não tenho, eu dei uma estacionada em função da loja e outras coisinhas que foram surgindo pelo caminho, mas eu tô aí para retomar, quem sabe. Cozinhando galo. Eu gosto desse nome também, Cozinhando O Galo. Cozinhando Galo é aqui bater um papo, né? Cozinhar o galo. A gente enquanto vai tá cozinhando galo aí. aqui, inclusive, ó. Cozinhando chocolate ali, já foi também. Porque para cozinhar um galo velho vai tempo, hein? Demora, né? Vai. Você cozinhar um galo mais velhão, né? Na panela de pressão. Então os velhos demoram pra... Aí, tá vendo? Até ali. A carne fica mais rígida. A carne fica o quê? Dura? Pô, mas é o contrário da gente, então. A carne fica dura. Nossa carne fica mole. Não, a minha não tá não, gente. Fazendo essa comparação, não sei. Michele Barros, pós-graduada. Ai, falar de marketing é tão desafiador nos dias de hoje, né? A gente tem que entender tudo. Rede social, coloca a rede social da Michele Barros aí, por gentileza. Consultoria de branding, estratégia. Olha ela falando sobre intencionalidade, transição de carreira. O que é aquilo ali? 3 dias. É um evento que eu vou fazer hoje. É hoje? É hoje. É hoje, o salto da confiança. Já gostei. Onde vai ser esse evento? Chama a galera, Vai ser online. Tá. Ainda tem inscrições abertas. O Salto da Confiança vai ser uma primeira aula de um programa que eu vou lançar para trabalhar como as mulheres podem vencer a insegurança para assumir o protagonismo das suas carreiras. Olha, como que as mulheres... Então, é para mulheres. É para mulheres, meu foco especificamente com mulheres. Já dá uma dica aí para a mulherada, dá um spoiler aí. Como que elas fazem para vencer a insegurança no ambiente de trabalho ou na vida no geral? Tudo vai ser ligado com a tua vida. Eu sou focada muito em carreira, mas não tem como você falar de autoconfiança e vencer insegurança sem falar de identidade. Então, o maior conselho, o primeiro maior que eu posso trazer é: trabalhe o seu autoconhecimento. Se conhecer é muito importante. Porque quando você não se conhece, por que você cai em armadilhas da insegurança? Porque quando você não se conhece, você aceita tudo que vem de fora.
Então, E você se compara com... Eu tava falando sobre a grama verde Verdade. hoje, com a Doc, a grama do vizinho. É Às sempre vezes você melhor que a tá sua. falando da grama do vizinho, nossa, tá tão verde, às vezes é falsa, gente, é sintética e você tá achando que é verde, entendeu? Tá viajando. Exatamente. Aí a pessoa tá postando, não tá vivendo, né? É isso. Um povo meio... e aí, e quando você não se conhece, você não sabe nem o que você gosta. Então, às vezes, você está no teu trabalho e você está vivendo, de repente, uma situação de assédio moral, você nem sabe o que é, porque você está tão acostumado a abrir mão do que você pensa para viver aquilo que uma outra pessoa espera de você, que você não consegue nem se posicionar. Agora, quando você se conhece, você vai conseguir saber quando está desconfortável, quando é frescura ou quando é real. Eu digo que autoconhecimento é para todos. Todo mundo. Todo Pra mundo, tudo, né? todas as idades. Quanto mais cedo você se conhecer, É a melhor mais cedo coisa. você se coloca. Sim, você né? se posiciona melhor, você começa a se enquadrar melhor nos lugares onde você está. Então, eu gosto de falar assim que saber quem você é um grande poder, é o teu superpoder. Porque, às vezes, tem coisas em nós que a gente não gosta, mas é aquilo que te diferencia de outras pessoas. O que eu não gosto, às vezes, é o É o diferente. seu superpoder, muitas vezes. O que você acha que... eu preciso jogar isso fora, mas, na verdade, é isso que está te trazendo autenticidade para que as pessoas parem para te escutar, muitas vezes. E você quer desprezar. Por quê? Porque você não se conhece. E, às vezes, você quer se encaixar, né? Exatamente. Tá vendo? O que você mudaria? Você falou que é muito vira no giro. Como é que você falou? Eu sou... O giro? Eu sou tranquilo, sossegadão. Não, tu mas falou que não era tem certas tranquilo, não. coisas que eu não tenho... Você falou que era o giro. Me corrija. Pelo fato de a gente ser humano, aquela coisa toda, Eu vou né? A gente provando tem que enquanto você respirar, né? Ainda mais em trânsito, em certas situações. O que te deixa fora do sério é o trânsito? Não, nossa, aqui de São Paulo é uma loucura, né? Surreal. Uma loucura. Tá né? bom agora nas férias. Hoje o cara quase me jogou pra Barroca, né? Hoje? Na Marginal ali. E aí tem aquele lado, a parte da moto, né? E tem a parte do carro. A parte do carro, onde vai o carro. Eu tava ali, você tem que andar encostado na divisa ali, sabe? Provar também. Do Rio Tietê ali, Pinheiros, enfim. Mas é assim bem mesmo, encostadinho, e tá né? todo Que os mundo caras vêm a correndo. milhão, né? Enfim. Mas dentro do que você estava falando, você vê... Eu vou provando aqui, vocês vão falar conversando, vai. Do que a gente às vezes não gosta, que às vezes pode ser uma coisa que você está aí para dentro de você, que você pode aflorar, pode aproveitar isso, né? Você vê, eu fui fazer uma peça, que era uma peça do absurdo, uma peça por outra, né? Como é que chama a peça? É uma peça por outra. Uma peça Os gestos contrários. Então eu ia te cumprimentar, cumprimentava, oi, como vai, Gisele, com o nariz? Você pega no nariz, oh, bom dia, sabe? Ou então com o pé, entrava o almirante, ô almirante, tudo bem com o senhor? O almirante entrava com o pé. Gestos, uma peça do absurdo. Eu gostei disso. Era uma peça do absurdo. E de Jean Tardier. E aí, eu não queria cantar, que tinha uma parte que tinha uma sinfonia, sabe? E eu era baixo. E eu Você não era queria, baixo? Baixo, que eu digo na orquestra lá. E eu falei, você tem uma voz boa, não sei o quê, vamos trabalhar a voz, não sei o que você vai fazer, papapá e tal. Eu falei, mas eu não queria fazer isso, vamos fazer outro personagem, eu faço aqueles dois, né, que eram dois. Mas você tem que fazer a abertura, porque sua voz é a única que tem, vou aproveitar essa voz. E aquilo eu não queria. Enfim, comecei a ensaiar, começamos a ensaiar, lá. Pô, foi um sucesso, graças a Deus me permiti, falei, essa coisa eu não quero fazer, vou fazer, sabe aquele desafio? Aí você fala, nossa. É isso, tá vendo? Aquilo que senão te a gente fica na zona incomoda. de conforto, né? Exatamente. Aquilo que te incomoda é o seu ponto forte. Você vê? Gostei. Às Se vezes, permitir é muito importante. Exatamente. Eu amo essa música. Vem cá, vamos terminar. Vamos fazer diferente. Muito obrigada por você ter vindo. Valeu, mentira, não faz isso com ela, não. Até a próxima, high five. Obrigada, viu? Sucesso pra Obrigada. você e sucesso Obrigada no seu pelo evento convite. lá, tá cheirosa. Volta sempre. Volta sempre. Valeu. Até mais. Tchau. Beijo grande pra vocês. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, no mesmo bate-horário, com a mesma energia, frequência. Uma ótima semana. Coisas boas vão acontecer. Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo. Sobe o som. Adoro essa música. Também.